acreditar. Você tem que saber que você não sabe de algumas coisas. Tem que ser coerente a esse ponto, né? Tem que saber, mas não o cara, porque ele é um bom ponta esquerda, ele é um jogador bom, ele tem que dar opinião política. Bruno Henrique. Ele tem que dar, porque ele é um bom artista, ele tem que falar sobre meio ambiente. Ele não vai falar uma coisa que... Entendeu? Eu dar opinião sobre... E ele fala, pior. Porque o cara é um bom atacante, ele chega ali, por que você acha da economia americana? Ele fala, e um monte de gente acredita no que ele fala. Pois é. A gente tem esse problema hoje, assim, né? Eu estou fazendo novamente uma crítica à nossa civilização, da qual a gente... Rapaz, esse é um negócio... A gente está confundindo ficção com realidade. O negócio das fake news, né? Quer dizer, ele pega um trecho de um filme e bota ali, o nego dizer que isso é verdade, o ator falando, é como se fosse um ator. Negócio com o Fábio Pochá, né? Como se fosse. E o ministro da Justiça ainda vai dizer, ele censurar isso, o cara é ator. O cara não é. A gente está confundindo ficção com realidade e nem comendo essa pilha. Esse é o mal da acho que eu sei que tá falando daquele. Um filme que estava aí. Um filme, filme, é uma ficção. E agora usam. Não, porque... mas isso aí, pô, isso é só pra. Sim, mas tem gente que. Olha, tem gente que come pilha, rei. Fake news, desculpa. Sim. Fake news. Você come pilha se você não tiver discernimento. Porque você vê certa notícia, você saca que aquilo ali. Pelo amor de Deus. Então, é uma coisa tão fútil que. Uma coisa tão fútil, uma fake news, que o cara não sabe quando que é mentira. Que tem uma. Agora sim. É uma coisa perigosa, né? É um lado sombrio disso aí. Eu acho sombrio. Porque assim como os canais, a televisão foi durante muito tempo, né? Uma coisa nociva. Agora já não é tanto, porque pelo menos jornalista já é formado, já tem. Mas qualquer pessoa se diz jornalista. E aquele fundo montado, aquela coisa montada, e comendo aquela pilha, e acreditando. É legal despertar o discernimento. Discernimento é opinião própria. Qual a sua opinião sobre isso? Você tem opinião sobre isso? Ou você está indo pela cabeça dos outros? Né? Então questione. Qual é a sua verdadeira opinião? Como é que você pensa? Questionar, ficar em casa, lendo alguma coisa. Quando você for procurar fazer alguma coisa, procurar umas fontes, entendeu? Que eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a gente come pilha. E tem um mito que vocês devem conhecer, o mito da caverna de Platão. Ele dizia que... Ok, rei? Tá sossegado. Que ele dizia que a condição da humanidade é o seguinte: a gente vive dentro de uma caverna, onde eram projetados, bicho, na Grécia, 2000 anos antes de Cristo, por aí, são 4.000 anos, né, por aí, eu acho que desculpa aí os historiadores. Mas o mito da caverna é bem interessante. Ele dizia que a humanidade vive dentro de uma caverna, onde essa coisa aí que chama de ilusão, isso aqui tudo é uma projeção. De uma coisa que tem, ele chama de mundo das ideias, que existe um mundo onde tudo lá em cima é perfeito e aqui é uma projeção. Então é como se fosse um filme, né? Que a gente está assistindo aqui. Tem uma fogueira dentro da coisa. Aquele filme Matrix, né? Tipo aquele filme Matrix, né? Eu assisto a Matrix, aquele primeiro é massa. É massa mesmo. E acho que você vai entender mais ou menos o que eu vou querendo dizer. Então, assim, mas só que lá o Léo, lá ficam manipulando essas imagens. Gente interesseira, sabe? Fica manipulando para dizer o que é que eles querem. Para seguir aquilo ali. Só que tem uma pessoa que desperta. E os homens, nós estamos acorrentados à parede, dentro da caverna, acorrentados. Mas só que de vez em quando alguém se solta e vai lá fora e vê esse mundo real, a luz do sol, que para ele era o símbolo do bem, né? Que é a luz do bem. Mas só que você não fica lá curtindo o sol, você volta para dizer para aquelas pessoas que elas estão sendo iludidas, que é o lance da filosofia. Aí eu falo que essa civilização nossa aí tá na caverna, dentro da caverna. Dentro de outra caverna. Se Platão já dizia isso lá na Grécia, que era Atenas, aí. Atenas era um lugar, assim,
Imagina, se ele dizia isso que a gente vivia, imagina hoje que é ilusão dentro da ilusão. Se isso aqui é uma ilusão, a gente tem outra ilusão. Mas tá dentro da caverna. Então é uma caverna dentro de outra caverna. Pior, velho. Existe pessoas manipulando isso aí o tempo inteiro. Então você tem que ser meio que essa. E a gente vive acorrentado, mas saiba pelo menos que está acorrentado. Pô. Né? E que não coma essa pilha dessa ilusão. Porque, com certeza, todo esse sofrimento, aí já não é o bode, já não é esse sofrimento, não é do apego, essa dor, não é de nada. É do excesso desse consumo. Desse excesso de ilusão. De acreditar mesmo que você... Né, a gente respeita todas as crenças, eu volto a falar, não estou falando de religião nem de nada. Mas de comer essa pilha, sabe, de certas... denominações religiosas, que eu estou falando, não é, existe uma coisa que é religiosidade, religião. A humanidade é baseada em 4 pilares: arte, política, religião e ciência. Essas coisas não se misturam. Não. Mas o que é que a gente vê? Todos decadentes. A religião misturada com política, a arte misturada com artista misturado com política, A única coisa que está em evolução é a ciência. Pois é, também acredito muito. O resto, aqui todo mundo se metendo aqui onde não deve. Porque religião, no sentido, é religar, é contato com Deus. Entendeu? Contato com as coisas lá de cima. E desse cara da luz do sol lá embaixo, que a gente tem o sagrado. Você bota uma pedra sobre a outra e diz que é aquele sagrado, aquele é seu Deus. Respeite a sua religião, seja qual for, de matriz africana, seja o que for. Tem que ter respeito por isso, sabe? Porque tem que ter. Você tem que entender que isso é religar. Não estou falando de denominação religiosa. Religião é diferente de crença. São duas coisas. Religar a gente tem naturalmente. Desde quando a gente se toca como ser humano, a gente tem essa conexão. Mesmo o ateu, acho que já é alguma coisa lá. O ateu já liga com a sua falta de crença, mas já é uma crença. É um paradoxo muito foda. Eu penso assim, que mesmo que você já tem. Agora, quando você pega essa coisa da religião e a partir daí você estabelece... Isso trouxe muitos males à humanidade. Nossa, a gente tem até hoje. Nós vivemos numa sociedade sexólatra, acho que essa é a palavra. Eu vi outro dia um cara falando esse termo, que é uma sociedade que cultua o sexo, né? Por causa disso. Porque diz que o sexo é pecado, diz não sei o quê, e aí acaba interessando as pessoas, sabe? É o proibido, né? Porque fica uma coisa assim, parece que né? E isso traz consequências, doenças, né? Desvios, vamos dizer assim, desvios no sentido de a coisa da pedofilia, não sei o quê. Graves, eu acho, assim, na cabeça, porque não entende que sexo é um elemento humano, normal. Necessidade todo mundo, uma coisa que a gente tem e não precisa estar vendendo tudo. Que é propaganda de manteiga? Desculpa, é uma brincadeira. Tem a ver com sexo. Outro dia o cara respondeu para mim. Mas aí também na área da publicidade, né? Vende, né, velho? Vende. Eu tô falando que é uma sociedade sexólatra, né? Que idolatra o sexo. Juruna. O Juruna aí, entrou na live. Continuando. Então é isso, eu tô falando desses males do nosso tempo. Aí, enquanto isso está impregnado, rei, enquanto isso está assim, e parece que não sai dessa enrascada, né? Só parece atrai. Que é pior, né? Só atrai. Essa discussão sobre homofobia, eu participei da criação do GGB, né, do Grupo Gay da Bahia. E, pô, gente, é uma coisa que meu pai diz, mas isso é tão antigo, que as pessoas ficam falando de umas coisas assim, tentando entender uma coisa que já está explicado, já está aí. Por que você quer falar